Muito bem, já estamos de volta aqui com o Jornal do Continente e a partir de agora você acompanha o Voto na Record News, Sabatina 2018. Ontem nós recebemos aqui no estúdio o candidato do PSL, Carlos Moisés, e hoje, de acordo com o sorteio que foi realizado junto às coordenações de campanha e também a direção da emissora, o nosso entrevistado sabatinado hoje é Décio Lima, do PT, Partido dos Trabalhadores. E a entrevista, claro, tem 30 minutos. Nós estamos aqui já com os nossos convidados. Maria Odete Olsen, que é apresentadora do Educação e Cidadania, aqui da Record News. E também temos a presença do jornalista Fábio Gadotti, colunista do jornal Notícias do Dia. Obrigado a vocês. Obrigado, candidato. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado pela presença aqui no Jornal do Continente. E vamos abrir, começando a contar o tempo a partir de agora, falando sobre o tema saúde, porque o senhor até já deu entrevista falando a respeito da saúde, dos problemas da saúde, que o senhor pretende melhorar a gestão da saúde, né? A gente sabe que os hospitais estão lotados, existem faltas de equipamentos nos hospitais, muitos precisam da ajuda até do governo, e principalmente para resolver o problema da fila de espera nos atendimentos, principalmente dos hospitais. Como é que o senhor pretende fazer essa melhor gestão? O que o senhor pretende fazer? Boa noite, Alexandre, boa noite, Maria Odete, boa noite, Fábio Gadotti. Um prazer enorme poder, nesta noite, estarmos aqui interagindo com a grande audiência da Record News. A saúde é um descaso em Santa Catarina. O modelo de saúde que nós adotamos, ele, na verdade, leva naturalmente a um processo de desorganização dos valores que nós temos no conjunto da saúde pública, seja aquela praticada na saúde básica, nos municípios, a presença da filantropia e a presença da estrutura do Estado que não interagem no processo de saúde. Daí porque nós hoje estamos convivendo com 500 mil de catarinenses esperando na fila para um atendimento de saúde, de um médico, de um atendimento hospitalar, porque justamente o processo não tem a gestão que nós gostaríamos de ter. O que eu estou propondo, Alexandre? A criação de um SUSC, de um Sistema Único de Saúde de Santa Catarina, envolvendo a saúde básica, que hoje está a cargo dos municípios catarinenses, dos 295 municípios, envolvendo a estrutura do Estado de Santa Catarina nos hospitais públicos, e envolvendo a filantropia, numa gestão unificada, onde o cidadão ele vai ter os instrumentos da saúde num aplicativo, inclusive de celular. Nós não podemos imaginar que ele, convivendo na cidade, vá numa unidade básica de saúde, recorre em algumas cidades a UPAs, e depois ele precisa de um atendimento de alta complexidade, procurando um outro local para ser atendido. Ou seja, um processo desestruturado e que gera essa situação. Uma situação de má gestão, que inclusive hoje contabiliza R$1 bilhão de déficit do Estado, em grande parte para a estrutura da alta complexidade dos hospitais, e o cidadão fica abrindo várias portas para poder obter o seu atendimento. Nós vamos levar um processo de inovação nesse sistema e dar ao povo catarinense a saúde, inclusive no aplicativo de celular, onde ele marca a sua consulta, onde ali ele verifica a questão, principalmente dos medicamentos de uso contínuo, que é obrigação do Estado. Pasmem aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que até o remédio tem sido negado, em muitos casos, para o povo catarinense. Em outros casos, nós também estamos negando o atendimento que é obrigação por lei do Estado. São 151 milhões hoje que estão num contencioso judicial, ou seja, o catarinense tem que buscar a justiça para ter o que é de direito contra o Estado. Isso não se justifica. Agora, portanto, nós vamos criar o SUSC. Agora, candidato, o senhor acabou de citar a dívida astronômica do setor de saúde, quase 1 bilhão. Como criar esse sistema único, atender todos os municípios catarinenses e garantir uma saúde de qualidade se o Estado não tem dinheiro?
qual vai ser a mágica e a solução, a sua proposta para conseguir viabilizar esse sistema e garantir efetivamente uma saúde de qualidade? Bom, primeiro que Santa Catarina tem a possibilidade de renovar esse processo de má gestão. Se nós observarmos a disputa democrática desse ano, Santa Catarina tem visivelmente a possibilidade de parar um ciclo que não permitiu o povo catarinense ao acesso à saúde e acreditar num novo processo de gestão. Mas eu quero dizer para você, Fábio, que eu não começo o sonho pensando no tamanho das dificuldades. O problema da saúde de Santa Catarina não é a falta de dinheiro. O problema da saúde de Santa Catarina é uma má gestão. Por isso, no diagnóstico que nós temos, nós não teríamos essa dívida se nós tivéssemos um procedimento de gestão unificado, envolvendo os prefeitos municipais, envolvendo a saúde básica, os hospitais e a filantropia. Mas mesmo na questão do dinheiro, tem um monte de situações que eu vou trazer recursos para a saúde e para a educação. A primeira delas é que eu vou literalmente extinguir esta geringonça que se transformou o estado de Santa Catarina na simbologia das chamadas agências de desenvolvimento regional. Só aí uma economia, já em primeiro momento, de 644 milhões de reais. Justamente recursos que nós vamos investir naquilo que nós imaginamos um estado forte, na saúde, na educação, na segurança pública e na geração de emprego. E esse sistema único que o senhor pretende criar vai significar um acréscimo de qual a porcentagem de acréscimo em relação ao orçamento da saúde? Absolutamente nenhum. É um processo de gestão, é um processo que vai dar eficiência, os investimentos que nós vamos fazer na área da inovação e da tecnologia. Você sabe, Fábio, que hoje a criação de startups, de algoritmos, hoje você consegue ter o mundo dentro de um smartphone. E nós vamos construir o processo da saúde acessando, permitindo que o catarinense acesse num aplicativo. Esse vai ser o investimento que nós vamos fazer na saúde, para estancar essa sangria. Ou seja, candidato Décio Lima, envolve uma redução da máquina pública em Santa Catarina? Eu acho que nós temos que reduzir aquilo que não funciona, aquilo que não presta. É impossível imaginar que um momento que nós atingimos e fomos tocados por uma verdadeira revolução tecnológica, que o nosso Estado ainda é o Estado do carimbo, da burocracia, das repartições. Aquilo que não interessa ao povo catarinense, que não toca a vida do povo catarinense, nós vamos mexer. Veja, Maria Odete, nos custos do Estado, a conta dá 6 bilhões e 700 mil reais, o custo da máquina. Nós vamos ter que rever isso. Tem prédio demais, tem telefone demais, tem um monte de estrutura que não estão a serviço das políticas públicas, que é a obrigação do Estado. Então, as carências estariam na educação? O que o senhor pretende mudar na educação? Olha, Maria Odete, é mais do que isso. Infelizmente, o povo catarinense vem historicamente sendo enganado. Enganado porque sempre disseram para nós que aqui é a Suíça do povo catarinense. A Suíça não tem 500 mil de pessoas esperando na fila para ser atendido na saúde. A Suíça não tem os índices de mortalidade infantil que nós temos na região serrana, em cidades como São Lourenço do Oeste, ou os índices de desenvolvimento humano, que nem a região do Planalto Norte, que é considerado o IDH igual ao Agreste do Nordeste. As feridas são grandes. Nós temos uma evasão escolar de 64 meninos e meninas hoje fora da escola. Aqui na capital são 7 mil crianças que não são tocadas pela educação. Eu vou mudar esse modelo. Inclusive compromete o modelo de educação que existe, que envolve escolas montadas e professores contratados, não é? Olha, Maria Odete, a escola que eu estou visitando em Santa Catarina, eu sou filho de uma professora do Estado, é a mesma escola que eu frequentei no primário e no ginásio há 40 anos atrás. O professor catarinense faz milagre. Milagre com o piso, milagre com uma carreira bloqueada e milagre com um giz na mão enquanto o aluno já está com um smartphone. Só a paixão para ele estar ali. O que nós vamos fazer na educação que o Fábio provavelmente vai me perguntar de onde é que eu vou tirar o dinheiro. Em 4 anos, eu vou dobrar o piso salarial dos professores e das professoras, eu vou dobrar o piso, eu vou desbloquear a carreira, porque a carreira ela não permite mais que as pessoas cresçam, mesmo
com a sua qualificação na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e vou inovar a escola. Vou fazer uma escola que chegue no mundo atual, uma escola com banda larga, com equipamentos de alta tecnologia e que rompa com esse processo que não condiz mais com o mundo moderno, que é um quadro verde e um giz na mão. Só mais uma coisa, tá? Mas para isso acontecer, porque nós temos inovação dentro da escola, existem salas de informática fechadas, porque não existe uma capacitação necessária aos professores. Olha, a maioria das escolas, Maria Odete, são escolas, eu inclusive ontem visitei em São Francisco do Sul, uma escola tradicional, Felipe Miller, fechada. Os alunos tiveram que sair dali porque quando chovia, chovia dentro, não tinha menor... As escolas de Santa Catarina, na sua grande maioria, é pior do que a casa do povo catarinense. Parte da evasão escolar é justamente por isso. Ou seja, a criança, o jovem prefere ficar em casa, ali ele tem um computador, ali ele tem uma condição de vida muito melhor do que a própria escola. A escola não dá mais motivação para essa geração que está aí. E nós vamos revolucionar a educação de Santa Catarina, valorizando aquilo que há de mais importante do grande patrimônio que são as nossas professoras e os nossos professores, que, como disse, fazem milagre hoje. Candidato, eu queria voltar um pouquinho à discussão sobre a gestão do Estado. O senhor falou um pouco aí sobre privatização. Eu queria saber a opinião do senhor sobre parcerias público-privadas. Qual a sua opinião a respeito e onde, na sua avaliação, o Estado não pode abrir mão de tocar e quais as áreas a iniciativa privada poderia tocar e prestar os serviços à comunidade? Olha, Fábio, eu não tenho nenhum preconceito contra a parceria público-privada. Eu acho que elas têm que ser bem-vindas e elas têm que estabelecer justamente uma horizontalidade no processo de discussão. O que eu acho é que elas não podem ser vertical. O governador vai lá e privatiza uma determinada rodovia sem discutir isso com a sociedade, né? Eu imagino que nós não podemos transigir para a iniciativa privada na questão da educação, porque senão perde a função o Estado, na questão da saúde e na questão da segurança pública. Eu acho que são três matérias que nós temos que são obrigações da natureza do Estado como ente republicano. Nessas três áreas, eu acho que nós não podemos absolutamente transigir nos modelos de parceria público-privada. Agora, acho que a parceria público-privada ela é bem-vinda quando ela justamente ela é importante para trazer os investimentos mais rápido, poder resolver o problema mais rápido e não onerar a população, mas trazer resultados do ponto de vista de induzir o desenvolvimento. Eu vou te dar um exemplo. Nós não temos metrópole em Santa Catarina. Nós não temos uma Porto Alegre como o Rio Grande do Sul, uma Curitiba como o Paraná, mas nós temos uma grande metrópole em Santa Catarina, que é a nossa faixa litorânea. Por que nós não podemos fazer uma parceria público-privada num novo modal de transporte, por exemplo, para garantir facilidades no direito de ir e vir, que está um processo angustiante e congestionado, né? Você olha aqui a região da nossa grande Florianópolis, olha a região de Balneário Camboriú. Por que nós não vamos trazer os VLTs para cá numa parceria público-privada com concessões de 30, 20, 50 anos e trazer para cá uma condição melhor para o povo catarinense, não é? Nós vamos tomar essa iniciativa. Até o agreste do Nordeste hoje tem VLT, né? E por que nós estamos atrasados aqui do ponto de vista de atrair investimentos dessa natureza? Estão disponíveis no mundo, né? E é visível que aqui é algo que tem interesse nessa região litorânea, interesses empresariais para vir fazer investimentos através de uma parceria público-privada do Estado. Aliás, falando um pouquinho em mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades aqui do nosso estado, Florianópolis, né, sofre bastante hoje em dia com isso, Blumenau também, Joinville, enfim. Hoje a gente tem a questão das duas pontes, que já estão ali um gargalo notório, e ainda a questão da ponte Hercílio Luz, que está ainda nessa fase final, talvez na reta final aí de restauração, mas não se sabe ainda exatamente o que vai acontecer com ela a partir do ano que vem, se ela for entregue neste ano ainda para os catarinenses. O que o senhor propõe fazer agora para integrar esse modal todo? Eu acho que esse é o símbolo da maior desfaçatez
que Santa Catarina tem da relação destes anos todos de governo que não resolveram o problema da ponte Hercílio Luz. Eu acho que esse é o símbolo da inércia, esse é o símbolo da falta de compromisso com o nosso povo. A ponte de Laguna, a ponte Anita Garibaldi, que custou 770 milhões, com dinheiros do governo federal, que, aliás, eu tive uma luta junto com outros, evidentemente, mas fundamental para trazer essa obra para o PAC, para o Programa de Aceleração do Crescimento, ela levou 2 anos para ser concluída. Já se gastou, a conta que temos, mais de 500 milhões na ponte Hercílio Luz para ter esse retrato triste. Isso é inexplicável. Mas Né? já fez O que eu proponho? Eu proponho resolver isso. Né? Isso não pode mais ser algo que fique ali, inclusive com uma imagem que deteriora a autoestima de nós todos, o povo catarinense. Ela tem um símbolo histórico, né, para Santa Catarina, e ela é importante, inclusive, em razão desta dificuldade que nós temos de chegar na capital, né, na ilha, e ir para o continente. Que já não, as outras 2 pontes também não dão conta. E estudar para que ela pode ser utilizada. A ideia, por exemplo, da possibilidade de VLT, que seria algo extraordinário, né, se nós construirmos um modelo que atraísse uma parceria público-privada, ela é um instrumento importante na solução, principalmente, do direito de ir e vir das pessoas aqui no trânsito entre a ilha e o continente. Eu tenho certeza, né, de que se nós tivéssemos aqui um novo modal de transporte, as pessoas deixariam os veículos, que fosse um transporte de qualidade. Né? O que você acha do transporte marítimo, por exemplo? Já que também, eu tenho convicção de que essas alternativas são extremamente viáveis. Ela é viável no mundo, em todos os lugares. Mas veja, aqui é muito lento, o que cresceu o número de veículos... Maria, olha, o que cresceu o número de veículos em Santa Catarina é assustador. Né? Nós temos aqui, se eu não tenho os números aqui na cabeça para dizer com certeza, mas nós saímos em torno de 1.700.000 veículos nos últimos 10 anos, se eu não me engano, e passamos a 4,5 milhões de veículos em Santa Catarina. Né? Mas o transporte marítimo parece uma coisa impossível, que se vê em qualquer lugar do mundo que é só sair do... Que já funciona. Que funciona e que só sai de Florianópolis. Porque aqui parece impossível. Então, eu queria lhe perguntar, já em cima do que o senhor está falando, o senhor tem dito que pessoas despreparadas têm ocupado cargos importantes no governo. Quer dizer, além dessas parcerias público-privado, né, tem que mudar isso também? Tem que mudar as pessoas? Mas é evidente. Eu acho que quando a gente fala em renovação... Esse modelo de gestão... Tem que ter biografia. São pessoas que conduzem para um modelo de gestão que atravanca, parece, Com certeza. O nosso programa. O que aconteceu com o Estado catarinense? Tem gente boa, eu não quero aqui ficar com um retrovisor olhando erros do passado. Nós temos que construir um processo daqui para frente. Mas é visível que, nesse momento, o que nós representamos para a renovação é justamente isso. Não permitir que os interesses fisiológicos da política, dos aglomerados, substituam os interesses do nosso povo. Olha o que se transformou esse modelo chamado de descentralização. Ficou um processo que substituiu os interesses do povo de Santa Catarina em privilégio dos interesses das aglomerações partidárias. É isso, Santa Catarina é uma expressão vítima do que há de pior da política, que é o ajuntamento fisiológico para governar o Estado. Eu quero fazer uma aliança. As pessoas dizem assim, Décio, tu não conseguisse tirar o partido do isolamento. Eu quero dizer que o isolamento que eu sempre preconizei para sairmos do isolamento é uma aliança com o povo de Santa Catarina. Eu vou fazer um governo não partidarizado. Eu vou fazer um governo com a sociedade catarinense. Eu já disse para o presidente da Fiesc, quando estive lá, dia 2, se a Fiesc estiver aberta, o governador vai estar sentado ali para fazermos uma nova convenção com os empresários de Santa Catarina. Hoje, Santa Catarina, generosamente, faz uma renúncia fiscal com valores para 2019, perto de 6 bilhões de reais.
Isso não foi convencionado com as cadeias produtivas, porque quando se faz renúncia fiscal, você tem que pedir em troca ao crescimento econômico, a geração de empregos. Olha, veja, o crescimento de Santa Catarina é vergonhoso. O PIB catarinense nos últimos 16 anos cresceu 6% a menos que o PIB brasileiro. Um emprego aqui em Santa Catarina custa R$406 mil. Esse preço nem em Nova York nem em Londres custa um emprego. Isso dá para fazer emprego na Lua. Quer dizer, não tem um pacto em Santa Catarina com os processos produtivos, acreditando nas vocações regionais, acreditando no micro e no pequeno empreendedor, na agricultura familiar. É justamente isso que nós queremos renovar, um processo de gestão diferenciado e um governo que seja um governo que tenha a proteção de todos os setores da sociedade participando. Candidato, eu queria falar um pouco também de segurança pública. O senhor fala no seu plano de governo de combate ao crime organizado. A gente sabe, é notório que em Santa Catarina, especialmente aqui na região da Grande Florianópolis, a ação das facções criminosas aumentaram bastante, causaram mortes, aumento de homicídios e etc. Como é que o senhor pretende combater isso, o crime organizado, efetivamente, de maneira bem objetiva? E como é que deve ser a segurança se o senhor for eleito governador? Bom, eu vou criar também um sistema único de segurança pública em Santa Catarina, que, aliás, é um debate nacional, que chamam de SUSP. Nós vamos unificar os procedimentos da segurança pública e vamos trazer uma atuação preventiva na questão da segurança pública, porque nós temos que proteger aquele menino catarinense, aquela menina catarinense que está ali desintegrada da família, não é tocada por educação e por renda. Vamos ter uma política de um processo preventivo. Aliás, aprendi como prefeito de Blumenau, que fui por 2 mandatos, que as obras humanas são as obras mais importantes e as obras mais baratas. Por outro lado, nós não podemos fugir de um diagnóstico muito ruim do ponto de vista da estrutura hoje, dos mecanismos e das instituições da segurança pública. A nossa gloriosa Polícia Militar, que é orgulho do povo catarinense, ela está com um efetivo aproximadamente de 10.400 homens. Em 1980 tinha 13 mil homens e nós tínhamos uma população de 4 milhões. Hoje temos 7 milhões de habitantes, portanto nós estamos com um policial para cada 700 habitantes, enquanto a ONU recomenda que nós tenhamos um policial para cada 250 habitantes. Então nós temos que reequipar e estruturar a nossa polícia militar. E na polícia civil, chego lá no crime organizado, inteligência. O crime organizado se combate com um mecanismo de inteligência, de inovação, porque ele precisa ser debelado na expertise da sua maldade. E ser um governador que não faça o que fizeram, que não permita vir para o sistema penitenciário catarinense, de tudo que é lugar do país, chega e se instala aqui as organizações criminosas com delinquências de outros lugares do país. Quer dizer, onde é que estava o governador nesse momento para proteger o povo catarinense de permitir esses ambientes nas nossas penitenciárias? Que, aliás, Fábio, ela tem hoje capacidade para 17 mil e está com uma população já de 21 mil pessoas hoje encarceradas sem ter a mínima condição de recepcionar gente a mais. Agora, o aumento de efetivo também esbarra na lei fiscal, né, candidato? Mas nós vamos, analise comigo, se eu vou mexer nas desonerações, né, nós temos quase 6 bilhões de generosidade tributária, eu vou arrecadar. Se eu vou ter hoje já um crescimento das receitas de 2 bilhões por ano, eu vou ter condições de dobrar piso de servidor, de aumentar o efetivo da polícia, de fazer os investimentos que nós estamos pretendendo para os próximos 4 anos. É só a gente renovar, mudar a gestão, não deixar que o Estado seja utilizado para serviços que não sejam aqueles de interesse do povo catarinense. Candidato, o que o senhor acha, por exemplo, da questão da gestão dos presídios penitenciários aqui em Santa Catarina? O senhor concorda, por exemplo, com um plano de privatização desses presídios para tentar tirar essa responsabilidade do Estado?
Veja bem, quando se fala em modelo de PPP, eu não dogmatizo contra, mas eu acho que todo esse processo é muito complexo e ele tem que ser debatido com as pessoas que estão envolvidas, né, nos procedimentos. Eu quero fazer uma educação com os educadores, eu quero fazer uma saúde com aqueles que são protagonistas da saúde. Eu vou ter que discutir, eu não posso impor um processo desse sem fazer com que esse debate ocorra com muita transparência e horizontalidade com todos os atores envolvidos. Candidato Décio Lima, a situação, diria assim, instável do PT nacional pode trazer danos à sua candidatura e a todos os projetos que o senhor está nos anunciando? Eu acho que quem deve estar preocupado nessa hora é quem é candidato do Temer. Aquele que está estabelecendo hoje um processo no nosso país, onde nós já estamos pagando a segunda gasolina mais cara dos países produtores de petróleo do mundo, onde a dona de casa está pagando o dobro do botijão de gás. Nós estamos vivendo já com um processo de 5 milhões de brasileiros na linha da pobreza e da miséria e com 14 milhões de desempregados. Essa é a política antes do PT, antes da Dilma, antes do Lula. Esta é a grande rejeição. Ele, né? Mas o presidente Michel Temer era vice, ele também estava dentro da mesma proposta do PT antes. Né? Mas aí tem uma palavrinha que nós vamos aqui trabalhar, traição. Nós não podemos banalizar uma palavra dessa e achar que trair é algo normal. Traiu, nós fomos traídos por eles. Né? E não só nós, quem foi traído foi o povo brasileiro. Porque estabeleceram uma ruptura democrática justamente para dizer que ia melhorar tudo. E melhorou, a vida piorou. Quem deve estar preocupado são os candidatos desses 16 anos de governo, que tem 500 mil de catarinenses hoje na fila da saúde, que tem hoje essa taxa de evasão escolar de meninos e adolescentes que chega a 64 mil. Como é que vão responder isso? O povo catarinense deve estar fazendo essas reflexões. Mas, candidato, a questão começou a piorar já no primeiro e segundo mandatos da presidente Dilma Rousseff. Não é verdade, Alexandre. Não é verdade. Não, eu vou te dar números aqui. A presidenta Dilma termina o primeiro mandato dela com pleno emprego. A taxa de desemprego no nosso país era 4,3%. Nós tínhamos superado a crise internacional da economia. Agora, o que levou esse processo foi a instabilidade política. Você se lembra aquela frase do Aécio, quando ele perdeu as eleições, que ele disse, não vou deixar governar? Não teve mais governo. No segundo mandato da presidenta, não teve. Vocês aqui acompanharam pelos processos de televisão os acontecimentos. A agenda do Brasil não era gerar emprego, melhorar a economia, era só derruba, né? Quer dizer, criaram um processo de intolerância que hoje a grande vítima, infelizmente, é a grande maioria do povo brasileiro. O povo deve estar fazendo essa reflexão. Então, eu penso que nós estamos diante de um processo como nunca na nossa história. Mas acredito, como todos vocês acreditam, que a democracia é o valor universal. Nós temos que legitimar, seja lá quem ganhar o governo do Estado, quem ganhar a presidência da República, nós temos que apostar na democracia e que esse mau exemplo da vida pública do nosso país, que maculou a democracia do nosso país, o Estado de Direito, tem que ser repensado para que isso nunca mais aconteça na história do nosso país. A gente já está chegando aqui ao final, gostaria só... Tem tempo para mais uma perguntinha bem rapidinha. Gostaria de fazer mais uma perguntinha bem rápida. O senhor falou do povo, o senhor está na rua pedindo votos, né? E a gente está num período em que a classe política está mais desgastada, desprestigiada. Eu queria saber do senhor qual o feedback que o senhor tem recebido da rua e qual a sua avaliação o senhor faz sobre isso. Como recuperar essa credibilidade em todos os níveis, municípios, estados e governo federal? Fábio, eu acho que é o desafio de todos nós e do povo brasileiro. Nós não podemos imaginar uma sociedade sem a política, mas toda a sociedade quer boa política. E eu te confesso que a rua está me surpreendendo positivamente, num processo de empatia. Eu fui tocado pelo povo de Blumenau em 1996, quando tinha 3%, 4%. Agora estou correndo várias partes de Santa Catarina, tive em Blumenau, e realmente a paixão pelo povo, num processo de renovação de Santa Catarina,
para mim, é muito entusiasmante. Eu não tenho recebido nenhuma agressão, nenhuma ofensa, muito carinho, dos quais eu quero agradecer ao povo catarinense. Um minutinho para suas considerações finais, então. Bom, agradecer, para mim é uma honra muito grande poder aqui ser sabatinado, né, por 3 ícones da comunicação de Santa Catarina. Quero agradecer esse espaço, quero dizer ao povo catarinense, aqueles que nos acompanham, para acreditarem na democracia, acreditarem no Brasil e, sobretudo, acreditar num processo novo em Santa Catarina. Nós representamos a renovação e essa renovação da política de Santa Catarina é positiva para o nosso povo. Renovar a política e a história para melhorar a vida do povo catarinense. Ok. Muito obrigado. Candidato Décio Lima, do PT, obrigado pela sua participação hoje na Sabatina News, aqui no nosso Jornal do Continente. Agradecendo também mais uma vez Maria Odete Olsen, aqui a nossa apresentadora do Educação e Cidadania da Record News. Também o nosso querido Fábio Gadotti, que é colunista do Jornal Notícias do Dia. Obrigado, boa noite. Novamente estaremos aqui amanhã para mais uma Sabatina. Agradecendo também a sua audiência. Amanhã a gente volta a partir das 10 horas da noite com mais notícias de Santa Catarina e também com mais uma Sabatina News. Boa noite e até amanhã.